Vamos lá, bom dia. Hoje são hoje é dia 4 de 4 de 2025, 10 horas e 57 minutos. Hoje a gente vai falar aqui sobre o complemento é, da parte um do nosso treinamento do modo de dominando o SD1, aonde nós tivemos a primeira parte que nós falamos sobre o modo dia, e hoje nós vamos falar sobre o modo cluster de trabalho, tá? Esse em breve aqui é que eu estou atualizando um documento que eu vou colocar o link da parte 2 aqui. Bem, sem mais delongas, vamos aqui às configurações. Deixa eu verificar se está gravando, o áudio está certinho. Beleza. É, No último treinamento que nós tivemos, eu apresentei para a galera aí o modo de funcionamento, o modo dia, tá? Que é Dynamic Direct Internet Access, se eu não me engano, da Palo Alto Networks. E hoje eu quero estar mostrando para vocês como configurar de forma básica, simples, é, a parte de cluster do SD-WAN, tá? Como que nós faremos isso? A primeira coisa que sempre nós temos que conferir, se eu não me engano eu já falei isso na parte 2, e por favor, a parte um e assistam a parte um, é a questão do plugin. Eu estou usando o plugin SD-WAN 3.3.2, tá? Nessa minha versão aqui do panorama. É, é requisito necessário ter configurado o plugin do SD-WAN no panorama para poder trabalhar no modo cluster, ok? Para o modo dia você não precisa nem ter o panorama, então não precisa ter o plugin, porque no modo dia você vai fazer todas as configurações é, sem a necessidade do plugin. O plugin é quando a gente trabalha com o modo cluster é, da tecnologia de SD-WAN da Palo Alto para a plataforma Strata. Relembrando, aqui não vou poder perder muito tempo, mas quando nós fizemos aqui a nossa configuração, esse aqui é o nosso script que está disponível, tá? Esse aqui é o meu WhatsApp. A gente precisa ativar no nosso servidor Debian, que vai ser o roteador Interfirewalls, o roteamento, tá? Se eu estou usando a versão Debian. A gente pode editar também de forma permanente, editando o sysctl, procurando pela opção lá do IP Forward e ativando ela. E pode mandar forçar um reconfigure com systemctl-p. Aqui eu estou colocando um iptable para trabalhar como roteador, basicamente, tá? Fazendo um mascaramento só da minha interface de internet, para sair com o endereço IP do meu roteador para a internet, todos os faros. É, e aqui a gente tem o nosso ambiente, onde eu tenho o faro do data center dos Estados Unidos, data center da Europa, data center da Ásia e data center da Oceania, tá? Onde cada um eu tenho dois links conectados. Isso aqui foram umas anotações que eu fiz, mas que eu já resolvi o problema, então não vou precisar passar para vocês. Bem, dito que para configurar o plugin do SD-WAN é necessário e obrigatório a configuração de cluster da Palo Alto é necessário e obrigatório ter o plugin, passemos à configuração, tá? Para essa configuração, eu deletei todas as configurações do vídeo da parte um. Como que vocês acham a parte um do vídeo? Rodrigo, Boni senha, é... Rodrigo, Boni senha, SD-WAN, YouTube. Vocês vão achar o vídeo de SD-WAN por aqui. SD-WAN modo dia, tá? Esse aqui é o complemento desse primeiro vídeo aqui, que está dentro do nosso arquivo de configuração aqui no link. Beleza. Uma vez que a gente fez essa parte aqui, vamos para a gravação propriamente dita, para as configurações. Deletei todas as configurações que haviam sido feitas no vídeo 1. E o que nós precisamos entender aqui é que 100% das configurações nós faremos pelo panorama. Então a primeira coisa que eu peço que vocês verifiquem é se todos os faros estão conectados. Então clique em panorama, Management Device, Summary e verifique se todos os faros estão conectados aqui. Verifique também se eles estão em sync e verifique também se as versões
são iguais, ou no mínimo similares. Aqui eu tenho uma diferençazinha na versão, mas não vai ter nenhum problema não. Estou com a versão 2.3, 11.2.3 H3 em 3 faros, e em um faro estou com a versão 2.4 H2, sem problema, tá? Feito essas verificações, o que eu tenho que deixar claro? Que todas as configurações eu estou fazendo pela interface de gerência do Faro. Então, se vocês repararem aqui, ó, Device, Setup, Interfaces, peço um pouquinho de compreensão, pode demorar um pouco, porque eu estou rodando 100% em cima do meu ambiente aqui está com um pouquinho de 100% de CPU e quase se batendo 100% de memória. Caramba, não era para demorar tanto, né? Device, deixa eu ver se o outro Faro também está demorando. Interface. Ó, deve ter aberto aqui. Eu estou utilizando a interface de gerência. Há configurações avançadas que precisam ser feitas caso você já tenha um ambiente que está trabalhando com SD-WAN de um concorrente e vocês estejam migrando para o Palo Alto. Então, há uma série de configurações que você tem que pensar. Você tem que pensar na conectividade com o panorama desse Firewall novo que vai se comportar esse ambiente. O que eu sugiro vocês criarem um túnel IPsec, mudarem a distância administrativa ou colocarem até um PBF, não sei, mas forcem a conectividade da interface de gerência por dentro de um túnel IPsec comum e façam todas as configurações de SD-WAN. No final dessas configurações, não precisa nem botar PBF, é só colocar uma métrica menor. Vocês podem deixar esses túneis ativos de IPsec, porém aumente a distância administrativa para que as rotas estáticas não tenham preferência sobre as rotas que forem criadas através do BGP, que será levantado automaticamente. Com isso, você tem digamos assim, um túnel, uma conexão secundária que você pode utilizar caso você cometa algum erro e acabe gerando uma falha grave dentro do teu ambiente de SD-WAN. Eu recomendo isso uma boa prática, eu faço isso nos meus projetos e recomendo que os senhores pensem em como fazer a conectividade também, caso o SD-WAN pare por algum motivo. O SD-WAN da Palo Alto ela só vai parar se vocês fizerem negligenciarem algum tipo de informação que está dentro do Release Note, de como proceder para fazer a atualização, tanto do plugin quanto das caixas. Se vocês seguirem sempre um processo pré-determinado na hora de atualização, não terão problemas. Mas planejem, façam testes de upgrade, testes de bancada, testes de mesa, né, que o pessoal chama, antes de fazer qualquer tipo de atualização. Isso é uma boa prática e mostra profissionalismo da parte dos senhores. Como o meu foco aqui é mostrar o funcionamento do SD-WAN, há um mundo de coisas que eu poderia mostrar, de boas práticas também, mas eu precisaria de um outro vídeo para estar mostrando, se nesse vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu já estou aqui falando basicamente há 8 minutos. Então vamos direto às configurações. Eu clico aqui em panorama, chequeei a conectividade, chequeei o plugin, vou clicar, vou procurar aqui o plugin do panorama agora, o plugin do SD-WAN, vou clicar em Devices. A aba Devices, para que serve essa aba Device dentro do plugin aqui, dentro da opção SD-WAN? É onde você vai configurar, vai fazer a parametrização das funções, assim como você vai definir quais redes serão divulgadas dentro do BGP, quais redes o seu data center está divulgando e também as configurações mais esmiuçadas, digamos assim, tá? Do BGP. E de qual vai ser a função de cada caixa, como a caixa 1, caixa 2, caixa 3, etc. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo que eu vou abrir um documento. Só um minuto. Pronto. Tá gravando já? Tá gravando. Foi bem rapidinho. É, Esse documento aqui é o documento que vocês têm que ter de referência, tá? Onde eu tenho a representação do Firewall 1. Esse Firewall 1 está no mesmo data center que o Panorama. Tem o Firewall 2, tem o Firewall 3 e tem o Firewall 4.
Ao final, todos eles se conectam através de simulando a nuvem. Eu tenho o Debian e eu vou usar o Traffic Control para derrubar e para poder mostrar para vocês como a gente simula degradação de links dentro do ambiente, tá? Isso se eu conseguir passar rápido tudo que eu preciso. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer a configuração do é, que não é aqui, aqui no aqui no panorama. Vou clicar em adicionar e eu vou dizer quem que eu vou selecionar. Uma vez que eu ativei já as licenças e configurei as interfaces, interface profile, e igual está na parte 1 do nosso vídeo, por favor, volte à parte 1 se vocês têm dúvidas sobre isso. Vou selecionar meu faro primário e vou dizer que ele é um hub. Eu tenho que selecionar qual VR eu vou estar utilizando. Nessas versões mais novas, ele permite que eu utilize suporte a múltiplos virtual routers. Não muda nada, muda só que vai adicionar lá no final aqui, quando for Brent, se eu não me engano, vai aparecer uma aba a mais, se eu não me engano, aqui Virtual Routers, tá bom? Mas não muda nada do conceito primário. Qual é o nome desse site? Geralmente vocês coloquem o código do país ou o nome do faro, é muito importante isso, tá? Eu vou botar aqui faro 01 e que ele é um hub. Se vocês tiverem uma estrutura muito hierárquica, sempre tente respeitar essa hierarquia, colocando de forma concisa. Aqui eu vou colocar aqui uma link tag, que esse hub é sancionado, não tem nenhuma referência a mais nessa tag aqui. Vou ativar o BGP e vou definir o Router ID. Tá? Como que vai ser o Router ID? Qual é o nosso plano aqui? Se eu voltar aqui na nossa figura, eu vou estar utilizando, eu não coloquei aqui, tá? Mas eu vou estar utilizando uma linha que faça sentido para o nosso ambiente. Então, vamos criar uma loopback que siga esse mesmo planejamento de Faro 1, Faro 2, Faro 3, Faro 4. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui o Router ID 172.16.0.1 e esse é por que o 0.1? Porque é o Faro 1, tá? No AS Number, a gente tem que usar um AS que a Palo Alto permite que nós utilizemos os AS privados, que vai de 64.000 e alguma coisa até 65.536, se eu não estou enganado, tá? Eu vou colocar aqui que é o AS 65.501. Sempre, ó, reparem que eu estou criando um padrão aqui, né? Eu vou habilitar o suporte a IPv4 do BGP e eu vou criar uma loopback. Qual vai ser a minha loopback? Por padrão, para eu não me perder e ser mais fácil de eu gerenciar, eu vou criar um padrão de loopback 172.16.0.1.32. Sempre tem que botar, eu não sei se eu preciso botar o barra 32 aqui, ele vai dar um erro se eu não precisar, tá? O barra 32 aqui, do endereço da loopback. E qual é a rede que eu quero divulgar nesse meu hub aqui? Se eu olhar aqui a minha rede, o meu plano de gerenciamento, a rede do meu SD-WAN01 a minha rede LAN é a 101, 172.16.1.0.1. Então eu vou divulgar esse prefixo, 172.16.1.0.1.0/24. Tá? Aqui a gente tem que colocar no hub todas as redes que minhas filiais precisam conhecer. Tá? Que aí, através do BGP, essas rotas vão ser injetadas nos branches, né? Que é como a Palo Alto chama as filiais, branches aqui. Feito isso, está configurado, não tem mais nada para fazer aqui. É só isso, pessoal. Vou dar OK. Deixa eu ver se ele vai reclamar. Não reclamou por enquanto do barra 32 ali, né? Vamos criar agora os demais faros também. Vou clicar em adicionar, vou selecionar o meu faro secundário, vou dizer que ele é uma filial, vou selecionar o router ID dele, VREmpre01. Eu tomei o cuidado de sempre padronizar o nome do virtual router, façam isso. Ele é o FW02 e é Américas, Europa, né? Europa, deixa eu ver aqui. Europa. Ah, não, tá aqui no meu documento aqui, ó. Faro 02, link Europa. Então vou colocar aqui Europa, para eu não me perder. Eu acho interessante. Faro 02, Europa. E acho interessante também botar
Estados Unidos lá no hub. Vou ativar o BGP, vou dizer que o router ID, que é por onde vai fazer a fechar o BGP peering, é 172.16.0.2. O Autonomous System vai ser 65.502. Vou ativar a interface, vou copiar aqui para eu não errar, Ctrl V, barra 32. E vou redistribuir qual rede? 192.168.1.0 barra 24. Vou checar essa rede que eu já esqueci. 172.16.1.0.2, tá certo. 172.172.16.1.0.2. Perfeito. Só isso também, galera. Não tem que fazer mais nada. Eu vou botar aqui Américas, tá? Não vou botar Hub, não. Vou botar Américas. É Américas ou América que eu coloquei? Américas. Ok. Quais são as outras opções aqui? Só para vocês verem. Virtual Router. Se eu tivesse o múltiplo, eu habilitei aqui o múltiplo Virtual Router, eu vou tirar. NAT Upstream. Se o faro de vocês estiver atrás de um NAT, vocês têm que fazer essa configuração. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, o NAT ele faz, toda vez que você fecha um IPsec, ele tenta fechar com o endereço IP da interface, né, que você está fazendo a conexão. Quando você tem um NAT, você tem um encapsulamento a mais. Então, o que é apresentado na outra ponta não é o IP do faro, o IP verdadeiro do faro. Então, o que acontece? Quando a gente ativa o NAT Upstream, o que ele faz? Ele faz um reencapsulamento para que quando essa chamada ser feita para o data center, ele saiba que ele tem que fazer um decapsulamento a mais, porque ele está atrás de um NAT para ele encontrar o endereço original da interface que vai fechar e vai fazer a troca de conectividade, a troca de informações dos túneis IPsec. Tá? E aqui o tipo de túnel, se você quer que trabalhe com pre-shared key ou com certificado. Tá? Se vocês utilizarem certificado, vocês vão ter que criar toda uma estrutura de PKI e, dependendo do tipo de configuração, do tipo de cluster que vocês fizerem, que eu vou falar mais lá na frente, todo o teu ecossistema tem que conhecer toda a estrutura de PKI de vocês para que no momento de fechamento de túneis, eles se autentiquem de forma mútua e possam fechar o túnel IPsec. Geralmente é muito utilizado certificado para instituições financeiras, é até uma obrigatoriedade, tá? Vamos utilizar para shared key porque o conceito é o mesmo. A única coisa é que vocês vão ter que manjar um pouquinho mais de certificados para poder criar toda a estrutura de chaves públicas e privadas que serão utilizadas dentro da negociação dos túneis IPsec para depois para fazer a autenticação e para depois que fizer a autenticação também fazer a troca de autenticação mútua e depois troca de redes e fechar a conexão. Vamos utilizar o pre-shared key, que é o mais simples e mais fácil e mais comumente usado. Reparem que está sendo criado aqui as redes, ó, tudo certinho. Sempre dá uma conferida. Vou adicionar o segundo faro. Vou dizer que ele é um branch. Vou adicionar o faro terceiro, na verdade, né? Vou escolher o Virtual Router que a gente vai injetar a tabela de roteamento e vou dizer o nome do site, FW03, site Ásia, é Ásia. Vou ativar o BGP, padrãozão, é a mesma coisa, 172.16.0.10.1.0.1.0.2.1.0.3. Autônomo System, 65.503. Olha como que é bom você saber de cabeça, né? A topologia. 172.16.0.3/32 e aqui eu cometi um erro, vou corrigir esse erro. 3 aqui. Qual é a rede? A rede que eu vou divulgar, 172.16.1030/24. Tá feito. E vou adicionar por fim o último faro do nosso
desse nosso laboratório. Vou dizer que ele é um branch, vou selecionar o vrouter desse cara, vou dizer o nome do site, Faro 04, Oceania, Oceania. É um BGP, o router ID 172.16.0.4, que é o Faro 4, o AS é o 65.504, e a loopback que eu vou utilizar vai ser o mesmo, vai ser a loopback com o endereço IP do meu router ID para manter um padrão. Habilitar aqui o suporte e eu vou divulgar qual é a rede, 172.16.104.0/24. Acabou. Configurei e defini todo o meu ambiente. Vou passar aqui para ver se está tudo certinho. Sempre é bom dar clica aqui, ó, ajustar colunas e verifique se está tudo certinho como deveria estar. Os AS, as loopbacks. Beleza. Uma vez que está configurado essa parte aqui das funções, que você definiu o que cada faro vai ser, como ele vai atuar, quais são as redes que ele tem, vocês podem adicionar várias redes aqui se o teu branch tiver mais de uma rede, tá? Vou clicar agora em cluster e vou formar meu cluster. Como eu disse, o cluster ele pode ser um hub spoke, como pode ser um mesh. Hub spoke ele trabalha na estrutura de estrela, uma topologia estrela, onde o hub fica centralizando todas as rotas, conhece todas as rotas. E o mesh ele permite que as filiais também fechem túneis entre elas. A gente vai fazer essas duas configurações. Eu vou dar um nome aqui. Primeiro nome eu vou colocar aqui cluster 01, né? Eu posso ter vários clusters. Ele é feito, esse cluster, a formação desse cluster também vai ser feito via pressure key. E eu vou adicionar quem é branch. Vou selecionar todos os branches, né? Que são as nossas filiais, e todos os nossos hubs. Ok? Outra coisa que vocês têm que prestar atenção aqui, Hub Fail Priority. O que é Hub Fail Priority? Caso esse hub falhe, qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Né? Porque eu posso ter vários hubs e eles vão fechar com todos os hubs que vocês configurarem aqui. Geralmente, quanto menor a prioridade, na Palo Alto, significa que ele tem a maior prioridade. Quanto menor número, maior a prioridade. Então, se eu tivesse mais de um hub, ele fecharia VPN com todos os hubs, os branches com todos os hubs, só que a prioridade de tráfego seria encaminhar para o tráfego para o hub com menor prioridade. Outra coisa interessante é Allow Dia VPN. O que é? É permitir que a interface a configuração da interface de dia do teu cluster, do teu hub, participe dessa configuração de SD-WAN. Como assim, Bonnie? Se vocês não marcarem Allow Dia VPN, ele automaticamente vai criar uma dia em cada filial. Cada filial tem a sua saída de internet. Se a sua filial não tiver saída de internet, o que vocês precisam fazer? Marcar Allow Dia VPN e as filiais vão encaminhar por dentro do túnel de SD-WAN o tráfego de VPN, de saída de internet. Tá? No meu caso aqui, as filiais sairão para a internet por elas próprias, né? Elas têm o link de internet delas aqui configurado e para chegar a atingir o data center principal, o hub, ela passará por dentro do túnel e irá trazer o tráfego aqui para dentro, tá? Então vou clicar aqui, vou dar OK e a última coisa que eu tenho que fazer é toda vez, o que é o SD-WAN, pessoal? Ele basicamente cria túneis, vários túneis, faz uma modulação entre esses túneis, estabelece canais, isso tudo é transparente para a gente, e cria fluxos de dados nos dois sentidos, permitindo que haja conectividade entre uma filial e a matriz, aproveitando o link que tiver com a melhor parametrização, com a melhor qualidade naquele momento, para poder fazer o encaminhamento do tráfego. Para fechar esses túneis de VPN, é uma boa prática a gente criar, dar IPs aos túneis. Por quê? Porque ajuda muito a fazer um troubleshoot. Tá?
Para dar criar o endereço, o bloco de endereço dos túneis que vão dar o IP dos túneis, vocês vão clicar aqui, ó, VPN Address Pool. E aqui vocês vão colocar um pool. Eu vou colocar aqui o pool sendo, deixa eu ver aqui, um pool que não entre em conflito com todo o nosso ambiente. A gente tem a rede 10, a rede 192, 68, já sei. Vou criar aqui um pool. Eu sempre crio esse pool aqui, similar 172, 16, 66, 0/24. Pronto. Os túneis agora vão receber todo o bloco de endereço desse /24 aqui. Vou clicar em OK. Já está configurado tudo que eu preciso para ter a minha SD-WAN funcionando. Se eu clicar em Commit, e eu vou clicar, Commit and Push, Edit Selections, vou selecionar toda a minha estrutura que eu criei, toda a minha hierarquia de panorama. Tá fora do escopo eu ensinar como faz isso aqui, tá, galera? Então me perdoem, não faz parte do nosso escopo criar toda essa estrutura, como é a aplicação das regras e blá blá blá. Vou clicar Force Template Value, porque vai que tem alguma coisinha que está no outro lado remoto que a gente não configurou, que pode estar com o objeto não configurado, e o Force Template Value ele dá um override, ele sobrescreve uma configuração local. Vou clicar em OK, e detalhe, ele sobrescreve uma configuração local, ele não sobrescreve um objeto, tá? É importante vocês saberem disso. Vou clicar em Commit e eu vou torcer para que funcione do jeito que eu espero que funcione. Para o vídeo não ficar longo, eu vou dar uma pause aqui e também vou botar meu notebook para carregar. Mas vejam que vai ser bem rápido, 11h24. Vou dar uma pause aqui e já volto. Vamos lá, pessoal, voltei aqui. Aproveitei para dar uma lida nas mensagens de WhatsApp, mas não passou muito tempo. É, Provavelmente está aplicando as configurações. Deixa eu ver aqui. Bom, como vocês podem ver, as configurações foram enviadas. O que eu gosto de fazer nesse setup inicial, como é a primeira vez? Eu também gosto de observar na caixa remota se as configurações estão sendo aplicadas. Então, verificar aqui em testes se está tudo rolando conforme eu acredito que deveria ser. Ó, Auto-generate SD1 configuration, está gerando a configuração. Aqui já dá um gelo no coração, porque dá uma travada em 10% e às vezes dá erro. Isso aqui é uma mensagem que está dando de API Keijin, que está inspirada, mas não diz respeito. Isso aqui é um laboratório bem incipiente, tá, galera? Bem cuticute. Uma coisa que eu não verifiquei, e aí é uma falha minha que de repente eu vou ter que dar um pause aqui, tomara que não, é se. Não esquentem que eu estou acessando SSH com root não, hein? Por favor. Se as interfaces estão respondendo, se está tudo certo, ifconfig. Se todas as interfaces estão respondendo certinho de todos os firewalls. Isso aqui eu esqueci de testar, eu deveria ter testado, por exemplo. Eu vou pingar aqui a interface com a interface NP62. Ping menos i. Qual é o IP da interface 162? 10.10.1.0. Então o firewall é 10.10.1.10. Ó, tá pingando. Então legal. Ah, o certo é vocês fazerem isso para todos os faros. Por exemplo, setinha para cima, ENS, vou deixar aqui no faro 4, ENS 257. Qual o IP da 257? 40. Então eu vou pingar no 10, 40, 2, 10. Eita. Ou eu coloquei alguma coisa. Ah, tá. Coloquei errado aqui. ENS duas vezes? ENS. Ó, tá pingando. Beleza. Na rede 1, tem que mudar a interface para o 41, que eu não sei, é o NS256. Então, só 256. Ó, tá pingando. Aparentemente, meu laboratório está todo online. Se não tiver, eu faço um troubleshoot rapidinho. Vamos verificar aqui teste se ele deu algum erro, se ele comitou, como é que tá indo lá.
O que está acontecendo? Como é um laboratório 100% virtual, eu não tenho um control plane separado do data plane. Então é normal, e ainda mais num ambiente emulado igual o meu, onde eu tenho um monte de coisa, o meu equipamento que eu utilizo para fazer o laboratório, que é o menu que está sobrecarregado, é normal que eu tenha alguns problemas aí de performance, tá, pessoal? Mas isso não vai impactar no nosso ambiente aqui no feedback, não. Vamos aguardar, tem que aguardar. Não tem jeito. Ó, 99%, isso é uma dica que eu dou. Quando bate 98% e 99%, ele já fez o commit e já funcionou, tá? Então eu já sei que funcionou tudo, pelo menos no Firewall 1. O que eu vou verificar aqui no Firewall 1, que é nosso hub? Se os IPsec tunes foram montados, se existem, se estão existentes aqui, se estão up, etc, blá blá blá. Vamos aguardar aqui que ele está atualizando. Esse primeiro commit, que ele dispara um monte de jobs para todos os faros, no meu laboratório ele demora um pouco, tá? Vamos verificar aqui no faro secundário, completo também, ó. Muito provavelmente funcionou tudo. Não tem por que não ter funcionado, mas, ó, faro 2, já tenho 4 túneis, ok. Por que eu tenho 4 túneis, Bonnie? Porque como eu tenho 2 links de um lado, 2 links de outro, deixa eu ver se está gravando aqui para não perder nada, né? Como eu tenho 2 links de um lado e 2 links de outro, um link fecha com esses 2 túneis aqui e o outro link fecha com esses 2 outros túneis aqui. Por isso eu tenho 4 túneis por branch. Provavelmente está tudo funcionando. Ó, que beleza, que beleza. Eu já fiz isso algum. Ó, pessoal, não deixa de curtir aqui o vídeo, dar o like, comentar, pedir alguma outra coisa, tá? É, é muito importante vocês comentarem. Vai lá no LinkedIn, vou fazer meu jabá aqui. Eu acho que eu mereço fazer um jabá, né? Me adiciona, tá? Caramba. É, me, é, me adiciona lá, tá? Aqui no LinkedIn, Rodrigo Bonicenha. E vamos trocar ideia, vamos ser felizes, vamos fechar treinamentos, consultorias, tudo que vocês precisarem, eu tô aqui para ajudar vocês. Caramba, tem alguém morrendo. Só um minuto, pessoal. Só um minutinho aqui que tem alguém morrendo, que tá me ligando muito. Desculpa, pessoal, botei meu telefone ali no mute. Então vamos dar uma olhada aqui no faro principal. Vamos atualizar aqui para ver o que aconteceu. Olha, olha que lindo, ó, galera. Vou dar um zoom in aqui. Zoom out, né? Zoom in é para dentro. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tenho 3 faros, 3 vezes 4, né? 12. Então eu tenho 3 branch vezes 4 links, tá certinho. O que vocês podem reparar aqui, ó, que nos túneis ele coloca aqui, ó, o serial de cada firewall. Então aqui eu sei, se vocês quiserem fazer um troubleshoot ou saber qual é o túnel de qual firewall, é só vocês olharem pelo serial da caixa. Por exemplo, ó, eu vou pegar o serial da caixa 2 aqui, 48, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui e vai vir só os túneis da caixa secundária. Na caixa 2, ele está dizendo com qual caixa ele está fechando. Então, provavelmente o 35, ó, 3735 deve ser o serial number da caixa primária. Ó, 3735, perfeito. É isso aí que vocês têm que observar. Outra coisa que é legal é o que? Vocês observarem que aqui no branch, se nós viermos em Network, Virtual Routers, a gente está fechado conexão com 3 peer, ó, peer count 3, peer group count, por quê? Porque ele cria um peer group para cada branch. E eu tenho 4 prefixos que está dentro da minha RIB, tá? Vamos analisar esses prefixos e entender um pouco melhor aqui a configuração do BGP, que ele faz uma configuração de BGP bem simples, bem fácil de se entender. BGP, aqui peer, ó, tem que estar established, não
no gerúndio, tem que estar no passado, ou seja, foi feita a estabilização, a conexão, o status. Olha por onde eles fazem, ó. Olha como é importante. Tá vendo isso aqui, pessoal? Ó, local peer, remote peer. Olha como é interessante a gente sempre programar e colocar certinho o endereço IP, tá? Para a gente saber quem é o cara. Outra coisa que é interessante, o peer group. Deixa eu ver se eu consigo. O peer group, ó, ele coloca cada branch em um peer group e esse peer group também tem o, o serial da caixa. E a nossa RIBIN, que é a nossa entrada, né, o que a gente está recebendo, e a nossa RIBOut, que é o que a gente está enviando e para quem está enviando. Então, na nossa RIBIN, a gente está vendo que a gente está recebendo a rede 102 do firewall 172.16.02, que é o nosso firewall secundário, e assim sucessivamente. Conseguimos ver também que a rede 101 é a nossa rede local, tá? E no RibOut, o que eu vejo? As redes que eu estou enviando para as minhas filiais. E reparem que eu estou enviando a minha rede local para cada um dos meus peers, para cada um do meu branch. Isso é bem interessante. Então, se eu vier em routing e fizer uma busca pela rede 172, eu estando no hub, né? 172.16.0 ponto, eu consigo visualizar aqui os meus peers, ó, peer 1, peer 2, peer 3, peer 4, e também consigo visualizar as redes que eu estou recebendo. Aqui o A é de Active, o B é de BGP, tá? Então, eu estou recebendo a rede 102 do peer 1602, rede 103 do peer 1603 e assim sucessivamente. Muito interessante. Aqui eu posso fazer um filtro para ver só IPv4, bem básico. Aqui a gente tem a forward table, que é a tabela de roteamento, de encaminhamento de roteamento, 172.16. Ponto. Se eu der enter, eu consigo ver aqui. E o que é? Por onde está sendo encaminhados os tráfegos. E olha aqui, ó, 172.16.66, 172.16.66.190. O que são isso aqui, pessoal? Olha que interessante. Aqui eu consigo ver por onde eles estão mandando, as configurações dos túneis, quais são os IPs dos túneis e as redes, essa rede aqui por onde ele está recebendo. Por exemplo, essa rede é local, ó, tá na interface Ethernet 1/1. Essa rede aqui é remota, então ela está vindo pelo túnel SD-WAN 905. Essa aqui está vindo pelo túnel SD-WAN 906 e essa aqui ele está vindo pelo túnel SD-WAN 907, normal, ele começa nessa nomenclatura aqui, tá? Outra coisa que é interessante mostrar para vocês, para a gente finalizar essa parte de demonstração aqui, é o endereço IP do túnel, que ele está em algum canto aqui que eu não estou conseguindo achar agora. Acho que é aqui? Não. Túnel info? Aqui, ó. Ele aparece aqui, eu que não estou achando agora, acho que eu tenho que adicionar a aba. Mas, ó, túnel monitor, ele faz um monitor, né, para monitorar a rota em cima do IP do túnel. Por isso que é uma boa prática a gente colocar o endereço IP dentro do túnel, tá? Isso é bem legal. Tem algum, eu acho que dá para adicionar. Deixa eu ver column, deixa eu ver se tem. Não, não tem. Ajuste column. Eu jurava que eu vi em algum lugar aqui. Bom, eu vou procurar não porque não é o cerne da questão. Uma outra coisa que é interessante da gente ver é que, se vocês repararem aqui, e o IKEA Gateway também você consegue rastrear as configurações de IKEA Gateway pelo serial number. A CryptoProfile SD1-default, ele cria automaticamente essa CryptoProfile. Ele não publica os proxy IDs, por quê? Porque é de Palo Alto para Palo Alto. Aqui ele faz o monitoramento. Tudo foi criado, olha só, tudo criado automático, vocês não precisam mexer em nada. Uma coisa que eu quero mostrar também para vocês é o seguinte, que é uma boa observação. Aqui eu tenho o IKEA Gateway, né? Que é a configuração de IKEA Gateway. Se vocês repararem a configuração de IKEA Gateway, vocês veem o que? A Pre-Shared Key e vocês verem também que é dinâmica a conexão, tá? A conexão é dinâmica. Olha aqui, ó, o pi remoto, ou seja, o hub ele nunca diz que ele recebe a conexão.
de forma dinâmica do pi remoto, tá? Aqui eu estou dizendo que é pressured key, estou recebendo de forma dinâmica, e ele usa o quê? Um key ID, tanto para fazer a localização, a local identification, quanto o peer identification, que é a identificação do outro lado. Local identification e peer identification é recomendado e extremamente utilizado quando a gente trabalha atrás de um CGNAT, quando a gente trabalha atrás de um NAT, quando a gente trabalha com endereçamento de peer remoto dinâmico. A gente obrigatoriamente tem que fazer uma informação de local identification e de remote identification, tá? Com isso, eu mostrei para vocês aqui o funcionamento do SD-WAN. Agora eu vou mostrar a modificação desse funcionamento para quê? Se vocês repararem aqui nas filiais, eu só tenho 4 túneis, ou seja, todas as filiais se conectam no branch, tá? Se a gente olhar a tabela de roteamento de uma unidade, eu vou utilizar aqui do Firewall 4, o que nós vemos aqui? Vamos analisar, ó. Eu estou formando com, eu tenho um peer, estou contando, eu só tenho um peer estabelecido, eu tenho um peer group também, e eu estou recebendo eu tenho dois prefixos. Quando eu olho na minha RIB, quais são esses dois prefixos? São o que? É o meu prefixo local e o prefixo que eu estou recebendo, que é o que? A rede remota. Se vocês repararem, eu estou recebendo a rede remota aqui. E no meu RIB-out é a rede que eu estou enviando. Olha que legal. Poxa, muito fácil, eu não tive que fazer nada. Tá? A configuração do plugin faz tudo automático. Deixa eu ver com quanto tempo eu estou. Estou por 41 minutos só. Olha que legal. Reparem a diferença da contagem da quantidade de peers das unidades remotas. Sempre. Reparem isso, tá? Por favor, pessoal. Porque vai mudar agora com uma nova modificação que nós faremos. Então, agora eu vou voltar aqui no panorama e vou mudar a configuração do meu cluster para ele trabalhar, em vez de ele trabalhar como hub spoke, eu vou trabalhar como mesh. Quando eu trabalho como mesh, o que acontece? Eu estou permitindo que as filiais também fechem túneis entre si. Isso é uma boa prática quando você sabe que todos os seus túneis são com links bons e você quer fechar adjacências direto entre filiais. Você não quer passar pelo hub. Qual é o problema disso? Se você não tiver uma assinatura homogênea, ou seja, você tem menos assinaturas como DNS Security e o Wildfire ou qualquer outra coisa desse tipo, é, você não vai, você não está tendo uma postura de rede tão perfeita quanto se esse tráfego passasse pelo hub. Então depende muito de como que é a topologia. Cada cliente, cada cenário exige um tipo de topologia. E vocês têm primeiro vir aqui, ó, desenhar como vai ser a configuração. Vocês têm que planilhar os endereços de rede numa planilha de Excel, no que for, e projetar. A gente pensa 95% do que a gente tem que fazer e trabalha só 5% de esforço. Ou seja, quer dizer, o nosso esforço é 95% na forma de pensamento e apenas 5% execução. Isso é um analista de rede perfeito, que é o que eu estou tentando fazer com que vocês se transformem aqui com esse vídeo. Então, vou mudar aqui para Mesh e não preciso mudar mais nada, tá, pessoal? Vou dar OK. Reparem que eu tenho aqui no meu hub, né? Onde é o hub, onde é o principal, eu tenho 12 túneis e eu tenho 4 prefix list, 4 prefixos recebendo, na verdade 3, né? Tenho 3 de grupo, e nos demais firewalls eu tenho um só. Eu tenho duas entradas de RIB e um prefixo. Reparem muito bem isso aqui nos branches, tá, pessoal? Ó, que vai mudar. Tá? Eu vou deixar aqui um com o prefixo e aqui eu vou deixar com a quantidade de túneis, para vocês verem a diferença que vai dar mágica acontecendo. Mudei aqui o tipo para mesh, agora está uma rede mesh. Estou permitindo que um branch vá falar com outro branch direto. E eu vou clicar em Commit, Commit and Push. Vou clicar em Edit Selections. Vou selecionar todo o meu ambiente, vou dar um Force Template Value e vou clicar em OK e vou dar um Commit.
Vou dar pause porque demora um pouquinho, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas não vou fazer nada, tá? Ó, 11 horas e 44 minutos. Vou dar uma pausezinha aqui. Pessoal, voltei aqui, deixei bater 98% para demorar menos, né? Para o nosso vídeo ficar mais curtinho, a gente ficar mais focado no aprendizado. Eu só vou clicar em atualizar aqui no Faro 12 e no Faro 3 quando terminar aqui, quando é 100% no Faro 4, que como eles respondem mais ou menos igual em toda, mais ou menos de forma igual em todos os files, né? Todos eles compartilham do mesmo pool de recursos, vai ser interessante. Vamos esperar dar 100% aqui. Eu já vi que deu bom, né? Como eu expliquei para vocês, sempre que bate 99% é que a configuração passou. Na verdade, quando bate 98%, eu já sei que não deu problema naquele meu commit. Vamos só aguardar terminar os 100%. E aí a gente vai brincar só um pouquinho, dando os pings e tal, e simulando os vou dar uma colher aqui de como eu faço para fazer os testes de estresse de rede para vocês. Teste de estresse de rede não, porque teste de estresse de rede seria um outro tópico de ataque de DDoS, DDoS e também tráfego de performance utilizando IPF, por exemplo, e utilizando T50 para fazer um ataque DDoS, por exemplo. Aí seria interessante. Mas não é o foco desse vídeo hoje. Então a gente vai usar só a ferramenta TC, que é o Traffic Control, para mostrar aqui, tentar mostrar aqui a seleção dos links, né? Apesar de também não é o foco aprofundar muito, porque é muito fácil mexer com a linha de comando do Palo Alto. E quem quiser, entre em contato comigo para receber um treinamento privado, onde eu tenho módulo 1, módulo básico, módulo avançado, módulo é, módulo panorama, módulo SD-WAN, onde eu coloco a expertise desses meus mais de 20 anos aí trabalhando com muito mais de 2 décadas. Vamos deixar esse assunto para lá, né? De tempo, onde eu pego essa coletânea de tempo que eu tenho trabalhando com essas ferramentas, Palo Alto há mais de 12 anos, com certeza, e coloco bem mais. E coloco aqui, eu condensei todo o conhecimento num treinamento, onde tem muitos pulos do gato que eu posso passar para vocês. Deixa eu ver aqui o Faro 4, está meio lentinho, ó, acredito que já deu commit. Vamos ver aqui a quantidade de túnel IPsec. Olha só, pessoal, que loucura, que loucura, que loucura. Muito legal. Reparem aqui, ó, tinha 4 túneis no Firewall 3. Vou dar um refresh e agora vai ter 12 túneis. São 12 túneis, assim como no Brent. E reparem aqui, ó, todo mundo agora, ó, tô no Firewall 2, estava com um peer count, um peer group e duas entradas de RIB. Eu vou para 4 entradas de RIBs, eu vou para 3 peer group e 3 peer count, se eu não me engano. Vou dar refresh. E olha o que aconteceu: 3 peer count, 3 peer group. E se eu olhar aqui na tabela de roteamento agora, em BGP, local RIB, eu estou tendo na minha RIB local, ó, hub, peer, tipo hub, tenho do Brent e o meu IP local recebendo e estou enviando também para todos os, tanto para o hub quanto para o Brent, as configurações. E isso acontece em todos os faros. Poxa, Bonnie, vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona. Vamos fazer um teste básico aqui. Eu não lembro de ter criado uma política. Deixa eu ver se eu tenho alguma política de SD-WAN aqui. Nem que seja. Ó, tem uma política sem vergonha aqui, com Best Path Available. O Path Quality Profile eu botar um nome genérico, saída de internet. Deixa eu ver o que é a saída de internet no Path Quality Profile. Quais são os thresholds, né? Isso aqui eu ensino no vídeo 1. Não vou ensinar no vídeo 2 não. Threshold 100, latência de milissegundos, 100 milissegundos, Gitli 100 e PactLoy 5. Ok. Então isso aqui eu acho que já dá para a gente brincar. Vamos fazer aqui uma configuração. Vamos acessar o Firewall 1 e do Firewall 1 a gente vai ver o que acontece quando eu tento acessar. Perdão, vamos do Firewall 4, acessar o Firewall 4.
Vamos fazer uma conexão aqui acessando o Firewall 4. Deixa eu chamar aqui o meu put. Deixa eu conectar aqui no meu Firewall 4. Beleza. A minha rede era para ter funcionado, mas eu botei root em vez de botar admin. Deixa eu duplicar aqui. Vou fechar essa sessão aqui. E agora é a hora da verdade, galera. Agora a gente encerra o treinamento de forma linda. E quem quiser um treinamento mais aprofundado, com mais informações e dicas de como fazer uma instalação com maestria, só entrar em contato. Apesar de que já passei todo muito, já está muito bisurado toda a parte de SD-WAN. Show, interface, all. Vai vir um monte de interface. O que eu preciso é pegar a minha interface de LAN, que eu não sei, aqui, ó, aqui é 172.16.104.1, então eu vou dar um ping source 172.16.104.1 e vou pingar o host 172.16.172, não é 1, é 1, era 10. Aqui era para ser 10, não 1. Ah, não, aqui é a LAN, tá certo. 172.104.104 não, 101. Opa, 172.16.101.1. Ou seja, eu estou da minha LAN do meu Firewall 4 pingando a minha LAN lá do Firewall 1. Vou abrir aqui os dois. Vou abrir mais um put aqui, como os colegas gostam de chamar de putty. Eu chamo de put porque eu quero. Admin. Estamos com quanto tempo aqui? Estamos com 51 minutos. Vamos fechar com menos de uma hora, hein? Com chave de ouro. Ó, show interface Ctrl L para limpar show interface all. Ó, reparem que aqui eu tô com 1. Beleza? Deixa eu dar um Q aqui para sair. Vamos ver se tomara que pingue. Ó, pingou. O que eu vou fazer agora? Eu vou derrubar o meu link e verificar como o meu SD-WAN se comporta. Para isso eu vou agora conectar no meu Linux, que já está aqui. Eu vou deixar ele pequititinho aqui. Vou ler qual é a interface do... Vou primeiro derrubar aqui, tá? Esse cara aqui. Eu não gravo nada, por isso que eu deixei o laboratório aqui, ó. A interface da América, o link 1 é NP162. Eu vou derrubar 162 e a 192 também, na sequência, para a gente observar. Aqui é o princípio, sabe que princípio é esse? O princípio da observabilidade. Deixa eu diminuir aqui para ficar maneiro aqui, para ficar facinho da gente ler. Pronto. Só preciso disso aqui. Vocês estão vendo pingando aqui. Vou encolher mais um pouquinho aqui. E vou deixar também esse lado pingando esse lado aqui também. Então vou pingar ping, source, é 192? Não, é 172.16, Ethernet 3, LAN, interno aqui, 172.16.101.1, host, 172.16.104.1, ou seja, eu não sei por onde está indo, mas eles estão se pingando. Agora eu vou gerar um erro aqui, derrubando a interface ENS162. Então eu vou ficar ifconfig ENS162 down. E vamos ver o que acontece. Reparem. Ó, 1, 2, 3 e derrubei. Caramba, não aconteceu nada. Ó, aqui parou no 17, aqui não parou, ou seja, ele estava pingando pela outra interface e aqui já voltou a pingar. Ó, reparem, ó, voltou a pingar. Eu quero esse comando. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os dois. Agora eu vou derrubar
Como eu sei que só está o NS, vou marcar aqui, ó, derrubei essa, então vou marcar aqui. Agora eu vou derrubar a secundária do Firewall 2. Então vou dar um if config ns257 down. Vamos derrubar. 1, 2, 3 e pum, derrubamos. O que aconteceu? Nada. Por que não aconteceu nada? Porque ele estava funcionando, o ping a maioria das vezes estava indo pela interface 256. Agora, se eu derrubar 256, vai parar tudo. 256 agora, estou derrubando. 1, 2, 3 e derrubei. Parou tudo. Por quê? Porque agora eu derrubei, desliguei os dois, né? Desliguei os dois. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar a interface 257, que é aqui quando eu derrubei não deu nenhum impacto. Então vou dar aqui um comando if config /up e vamos ver o que acontece. Ó, já voltou a se pingarem pela 57. Olha que parada top, né, galera? Agora eu vou fazer o seguinte, aqui está ligada, aqui continua desligada, eu vou desligar, eu vou ligar a 162, porque está todo mundo funcionando pela 192, e depois eu vou desligar. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam que não há perda de pacote. Então, if config ens162 up. Pode ser que ele até dê um soluço aqui que ele vai chavear para um link de melhor qualidade, ó, mas não parou nada, está tudo funcionando. Então agora está up, eu vou tirar aqui a bolinha e vou derrubar o NS192. If config NS192 down. Derrubei. Vou marcar aqui que eu derrubei. E simplesmente, praticamente não teve perda, galera. Olha que parada maneira, né? Isso é muito legal. Para comprovar que está funcionando pela 162, eu vou agora derrubar 162. Down. E parou tudo. E agora, em vez de eu levantar 162, eu vou levantar a NS192. Vou marcar que está desativado aqui e está ativado aqui. Vou dar um up. E voltou a funcionar. E isso aqui é como funciona o SD-WAN. Agora reparem que voltou a funcionar tudo. Vocês viram que quando eu estava as duas up e eu chutei uma, praticamente não teve percepção? É essa a mágica do SD-WAN, tá? Basicamente o que eu tinha para mostrar era isso. O que eu acho interessante mostrar também, eu vou agora parar o ping e vou dar alguns comandos de SD-WAN, que eu acho interessante vocês aprenderem. Show SD-WAN, eu não gravo de cabeça, path monitor, statistics, status. Quando eu clicar aqui, ele vai dizer o que aconteceu. Ó, eu tenho a interface 901, que ela está down. Ó, o que está usando para monitorar o ping está down. A Ethernet 192, a Ethernet do Firewall 1. E é exatamente isso que nós fizemos. Olha lá, a 192 está up, na verdade, né? Aqui são os túneis, não são as interfaces. Ó, tudo que é interface que tem que sai pela interface que está pelo 192 está down. Então, se vocês quiserem ver o que está down, pode vir aqui, ó, match. Vou fazer uma lista aqui só pelo down. Ó, ele me mostra todos os paths que estão down. Ó, que legal. E ele está dizendo aqui, ó, a interface 2 está down. É a interface 2 mesmo? Pode ser a interface 192. Ah, não, é porque aqui é a... Eu não sei qual é o link que está lá amarrado lá, mas enfim. Eu estou conseguindo ter alguns status, tá? Show, de novo, SD1 Statistic. Esse comando é para a gente ver quais são os túneis que estão down, qual que estão up. E reparem que eu consigo ver aqui, ó, latência, jitter e packet loss. E como que eu faço para fazer um teste, Bonnie? Primeiro eu vou voltar todos os túneis aqui, tá? E é só uma canjinha que a gente tem pouco tempo para encerrar aqui esse treinamento, tá? Vou em 2 minutos tentar mostrar a vocês como vocês vão simular qualidade de link. Deixa eu voltar aqui, eu vou minimizar aqui de novo para eu não me perder. E o que eu quero fazer aqui agora? Eu vou ter certeza que eu botei tudo up. If config ns162
up. If config ens. Ah, não é aqui. Eu, hein, que doido. É aqui, ó, perdão. Cadê o 70? If config ens 16, já está até aqui, o 62 está up. If config ens 192 up. If config ens 256 up. If config ens 257 up. Beleza. Vou tirar as bolinhas aqui. E agora o que eu vou mostrar para vocês? Eu quero que vocês aprendam a simular um problema de tráfego. Como que eu faço isso? Ó, lembra que a saída de internet, que é a minha métrica da aplicação, e está valendo para toda a minha internet, para todo o tráfego e não só para a saída de internet, só o nome que está saída de internet, assistam o vídeo da parte 1, por favor. Está com packet loss em 5%? Está com esses valores de threshold aqui? Vamos mudar isso utilizando o comando TC. Quem não sabe, Ctrl Shift N, vou vir aqui, ó, OpenAI, ChatGPT, e vou falar assim, me ensine. Ah, que droga. Eu não queria. Me ensine a utilizar o comando TC do Linux. Lembrando que estou utilizando a plataforma Debian e quero simular problemas nos meus links de internet. Poderia me dar alguns exemplos? Pronto, se vocês não sabem, Exoactive Detect, putz, ele está pedindo aqui uma parada que eu não queria logar. Poxa vida, como que eu faço aqui? Vou dar um pause aqui, galera. Só para vocês, eu não quero que vocês vejam algumas coisas que são privadas minhas, só um minuto. Aqui, pessoal, voltei, desculpa, só para finalizar. Eu estou logado, então eu tive que suprimir algumas coisas que eu não queria que são coisas pessoais, pesquisas, tem nome de cliente, etc. Coisas particulares minhas. O que eu pedi, ó? Mostre exemplos de comandos que eu possa utilizar para demonstrar problemas de Linux utilizando problema de Linux, problema de link, utilizando TC no Linux. Estou utilizando uma distribuição Debian, tal. Deixa eu ver se ele acertou o que é para fazer. Aqui, ó, beleza. Adicionar latência na rede, adicionar jitter na rede, para desfazer, tá? Eu pedi para ele me ensinar como desfazer para vocês não ficarem perdidos. Ó, e é isso, pessoal. Com isso aqui, a gente consegue fazer várias coisas. Pacotes corrompidos, né? Simular largura de banda para fazer teste de QoS, tá? Isso é bem legal. Simular congestionamento de rede, ó, nas filas. E aí vocês aplicam. Eu vou fazer só um. Para verificar o estado da interface aqui é bom, ó. TC disk show dev th. Então, tá aqui, ó, no ChatGPT. Vocês não precisam nem aprender tantas coisas, né? Vamos simular aqui naquelas interfaces para a gente ver realmente acontecendo o problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na interface SD-WAN 1 do Firewall 1 do Firewall 4, acho que é melhor, né? Deixa eu verificar aqui. Do Firewall 4, qual é o Firewall 4? Qual é a interface? NS256. Então, como que a gente vai fazer para colocar packet loss, né? Eu tenho 5% de packet loss. Deixa eu procurar aqui. Vamos alterar tudo, vamos colocar tudo. Vamos colocar o jitter, né? Vamos ver se a gente consegue. Então, qual é a interface 4? É a interface do Firewall 4, interface NS256. Então, vamos lá. Comando TC, lembrando, se vocês derem acho que é help, TC e Enter, ele vem aqui, ele tem uma ajuda, tá? Também com o que você pode fazer, TC, aí eu vou dar aqui TC, QDisk, aí eu dou Enter aqui, ele vem mostrando tudo, ó, o que tem configurado, quais são as filas, a prioridade de mapa dentro das filas do Ethernet, tá? Eu vou modificar o que? A NS256. Eu vou diminuir aqui para a gente fazer uma colinha, tá? Eu não gravo tudo de cabeça, não tem por que gravar de cabeça, o que está óbvio aqui. Então, vou dar setinha para sempre, tcqdisk, add, dispositivo dev NS256,
Root é o meu usuário, Netem é a aplicação que eu estou usando, delay de 150 milissegundos. O que, que ele vai? É a variação. Ó. Adiciona um atraso médio de 150 milissegundos com variações de até 50 milissegundos. Ou seja, ele vai ter um médio de 50 com uma variação de 50. Então, vou botar um netem, vou botar maior, né? Vou botar 200 milissegundos com uma variação de 50. Beleza. Eu vou dar Enter. Já está feito. Se a gente der aquele outro comandinho que a gente deu aqui de novo, nessa interface NS256, olha aqui, ó, NS256. Se vocês olharem aqui, os bitmaps dela, prioridade map, tá, estão iguais. Se eu der aquele comando de novo, se eu não me engano, vai mudar agora. Cadê a interface 256? Sumiu, tá lá em cima, se eu não me engano. Eu acho que não tá padrão aí, não aparece. NS que diz que acho que é show, show and show. O que que ele fez aqui que eu já não. Ah, aqui ó. Ele disse aqui ó, o dispositivo NS256 ele está com delay de 200 e com uma variação de 49. Vamos agora olhar lá no Firewall. A gente fez isso em qual Firewall? No Firewall 4. Vamos olhar lá no Firewall 4 como é que ele está se comportando com esse tipo de configuração que nós fizemos. Firewall 4 é esse aqui. Ah, teve uma, ó, reparem que aqui, ó, teve um pulo grande e provavelmente ele está selecionando agora o melhor link para sair. Vamos dar um Ctrl C e vamos visualizar aqui. Show. O ideal era deixar pingando e abrir mais uma. Show SD1. Não lembro como é. Session. Distribution. Policy name. Hub to branch. Como que está a distribuição? Eu acho que ele vai mostrar melhor no SD1 show, não sei o que lá. SD1 show SD1 path monitor details. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui ele mostra as configurações. Ele vai mostrar todas as configurações de tudo. GT4, GT4. Eu acho que eu tenho que simular. Eu tenho que gerar o tráfego. Eu tenho que gerar o tráfego na interface para ele testar o jeito, mas eu não tenho certeza. Show SD1 connection. Não é connection que eu quero ver, não. Show SD1 details. Details basic. Não. Isso aqui ele mostra configurações de sessões. Show SD1. Path monitor. Statistics. Deixa eu ver aqui. Ele está mostrando os links da interface, ele não está mostrando. Show. Deixa eu dar um pause aqui que eu vou achar o comando. Eu não gravo nada de cabeça, galera. Vamos lá, pessoal. Só para finalizar aqui, eu queria mostrar um comando para vocês. Tentei demonstrar ali no início. Eu estou pingando, como vocês podem ver, o firewall primário. Eu estou do firewall secundário, pingando o firewall primário. Eu também consigo pingar. Deixa eu mudar aqui para rede 2, que aí eu estou pingando o firewall secundário também. Esses pings que eu estou fazendo, se vocês repararem aqui, ó, trace route, eu só estou dando um salto para atingir a rede 102 que está no firewall 2 e eu estou no firewall 4. Assim como eu também só estou dando um salto para atingir o firewall primário. O que isso quer dizer? É que eu estou indo pelo local que eu tenho que ir. Um outro comando que eu tenho que dar é o teste route fib lookup virtual router vr IP. Eu vou digitar 172.16.1.0.1.1. Como que eu faço para atingir 176? Olha lá, vá pelo túnel 106. Mesma coisa, como que eu faço para chegar no túnel na rede 102? Vá pelo túnel pela interface SD-WAN SD-WAN 907.
E como que eu faço para chegar no 3, vá pela interface 908? Com isso eu sei que o tráfego está funcionando como ele deveria funcionar, está utilizando as interfaces SD-WANs que foram programadas para isso. O que eu fiquei de mostrar? Eu estou gerando um tráfego, deixa eu minimizar aqui. Eu estou gerando um tráfego, deixa eu ver, 53, 53. Eu vou deixar esse cara aqui gerando aquele tráfego lá. E eu vou colocar aqui o Neten fazendo o que ele tem que fazer. Vou deixar. Ih, tá zoado. Deixa eu ver aqui. 104 pingando a rede 1. Reparem o seguinte, pessoal. Eu vou começar a injetar pacote loss. Como isso aqui é um ambiente simulado, a gente só consegue ver quando a gente faz alguma coisa mais exacerbada, tá? Então eu peguei aquele tutorial aqui, estou injetando 90% de packet loss, 50% de packet loss, para a gente ver funcionando como tem que ser. Então vou inserir na interface 257 90% de packet loss. Vocês vejam que não mudou muito, porque ele está ainda atingindo o 101 pela outra interface de rede. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 80% de packet loss na interface primária, que é a que ele está saindo. E assim que eu colocar, vai degradar o link. Ó, reparem que agora eu degradei muito o link até. Foi exageradamente degradado o link. Então está perdendo muito pacote. Repararam ali que está perdendo muito pacote? Quando a gente faz isso, há dois comandos importantes que eu queria mostrar para vocês. Só que é importante vocês observarem o quê? Que o mundo não é um morango, não é perfeito como a gente queria que fosse. Se eu der setinha para cima nesse comando aqui, show SD1 Path Monitor Statistics, status, ele me mostra os links e quanto que está tendo de packet loss, 76%, 80%, 86%, 78%. Por quê? Porque eu injetei nas interfaces uma quantidade grande de packet loss. Tanto é que tem até algumas interfaces que estão down por isso, tá? O que acontece? Uma coisa que era para mostrar era esse outro comando aqui, que é como está sendo distribuído os pacotes entre as minhas interfaces. Aqui geralmente mostra exatamente o balanceamento de quantos por cento está indo por um túnel, de quantos por cento está indo pelo outro túnel, das minhas interfaces SD-WANs. Tá? Por que não está mostrando aqui? Pode estar com algum bug a interface, essa versão, tá? Show, show config, show match version. Essa versão aqui na show, 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 info, não sei. Essa versão aqui que eu estou usando, eu percebi agora que ela pode estar com algum problema que não está me mostrando os dados. Teria que olhar o release note 11.2.3H3 para ver se tem algum problema de mostrar a parte de diagnóstico. Se tem algum release que não mostra o Session Distribution, tá? Ele era para estar mostrando aqui o Session Distribution, ou seja, como ele está distribuindo esse tráfego. Ele não está mostrando. Se vocês olharem no vídeo 1, quando eu fiz o dia, eu mostrei aqui, ele mostrou o tipo de distribuição. Pode ser algum bug da interface, ou às vezes tem que dar um reboot, pode ser várias coisas. Eu fiz uma revisão rápida aqui, não encontrei nenhum erro. Eu vou atualizar o vídeo assim que eu descobrir por que não está acontecendo.
porque não está mostrando, mas ele mostra quantos por cento está indo por um túnel, quantos por cento está indo por outro, quantos por cento está indo por uma interface, quantos por cento está indo por outra interface. De repente ele não está mostrando, e eu acho pouco provável, porque está configurado uma rede mesh, tá? Está configurado uma rede mesh. Mas eu olhei aqui no panorama e ele está acusando bastante packet loss, warning nos branches aqui, os últimos 5 minutos, né? Eu setei lá, de repente aqui acentuou bastante, está com warnings. Então pode ter alguma coisa que está impedindo de me dar informações mais detalhadas. Se eu entrar aqui na Oceania, aí aqui é meu browser que está zoado, tá? Ele mostra aqui embaixo todas as configurações, quanto que está de upload, download. Eu não fiz essas informações na SD1 Profile, então ele não me mostra aqui, mas ele está me mostrando aqui packet loss na interface 2 e na interface 1 também está mostrando packet loss, tá? O ideal seria ter que investigar por que não está sendo apresentado essas informações via linha de comando, porque essas informações via linha de comando são muito importantes para a gente realizar um troubleshoot. Eu vou atualizar o vídeo com um print disso aqui funcionando assim que eu resolver o problema. Mas todas as configurações que fizemos até aqui, eu mantenho minha palavra, elas são válidas, não tem erro na configuração. Já fiz várias vezes e teria que entender só o porquê dessa visibilidade não estar aparecendo. Já aconteceu isso antes? Já aconteceu isso. Quando aconteceu isso? Quando eu estava fazendo alguns testes e, por motivos particulares, eu deixei a interface SD-WAN, que é criada dentro do Palo Alto, na caixa ativa aqui, uma interface SD-WAN local. O que não é o caso agora. Eu não tenho mais interface SD-WAN que eu criei na mão. 100% das interfaces SD-WAN foram criadas pelo Palo Alto. Não foi criado por mim. Se vocês cometerem esse erro, vai dar a falta de dados via linha de comando aqui, tá? Essa é uma maneira. A outra maneira, até então eu não tinha visto acontecer esse problema. E como eu sempre falei aqui, eu sempre faço o laboratório, faço o teste, mas isso aqui é o dia a dia. Acontecem coisas inesperadas. E quando acontecer coisas inesperadas, vocês vão abrir chamado com o TAC, vão fazer uma pesquisa, vão fazer uma busca por esse problema para encontrar a solução. Então eu me comprometo aqui, deixo esse vídeo gravado, porque a aula o treinamento é de toda a valia, funcionou as coisas que tinham que funcionar como deve, 100%, porém não está me mostrando aqui no Traffic Distribution, tá? E quando eu configurei o Traffic Distribution do panorama aqui, eu informei a ele que eu queria fazer um método de distribuição na política utilizando cadê? Traffic Distribution Top-Down Priority, ou seja, link 1, depois o link 2. E mesmo assim ele não me mostrou. Cabe mais pesquisas para entender por que ele não está me mostrando esse tipo de problema, tá? Eu não vou ficar me gastando mais saliva aqui, porque a gente já conversou sobre todas as configurações de Traffic Distribution, Path Quality Profile, SaaS Quality Profile e Erro Connection Profile. E o mais importante é mostrar funcionando e toda a parte de SD-WAN mostrando a conectividade como deve ser, tá? Todos os turn-ups, o método de distribuição, a diferença do SD-WAN cluster aqui, a parte de cadê? Opa, tem que ser em panorama. O que é aba device e o que é aba cluster. O que faz cada uma e por que faz do jeito que faz, tá? Então eu agradeço. Eu não vou editar esse vídeo tem que ir pro ar assim. Espero que eu tenha conseguido contribuir. E assim que eu tiver uma resposta do motivo desse comando não estar funcionando, eu passo para vocês. Mas um comando que eu acho que é de muita valia também é o comando Show SD1 Path Monitor Statistic, porque aqui eu consigo ver também informações de latências, jitter e packet loss, tá? Utilizem, explorem mais essa parte aqui do comando TC
como utilizar, o que que ele faz no laboratório de vocês, porque eu acho que é extremamente válido para o enriquecimento do conhecimento dos senhores, tá? Então eu agradeço quem ficou aqui até o final do treinamento, do fundo do coração, e vamos para a próxima. Obrigadão e fiquem todo mundo com Deus. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouco mais de conhecimento com vocês. Um grande abraço, um forte abraço para todo mundo e qualquer coisa, vocês já sabem, entre em contato pelo LinkedIn lá comigo. Um grande abraço. Tchau.